seu triunfador, de tudo adoras tu, Senhor, venceste, Rei da glória. Eis que te sentas junto ao Pai, colher em breve a igreja vai as bênçãos da vitória. A cruz é luz, o pecado expiado, vida e morte, tudo está em mão que é forte. Atrai-nos bem a ti, Jesus, que andemos sempre em tua luz, e o reino teu busquemos, para que vivamos com temor, humildes pelo teu amor, o mal abandonemos. Lutando sob teu mando, seja firme, essa fé ao mundo afirme. Clamamos, ó Jesus, por ti, vencer todo teu povo aqui, fazer que viva unido e seja grato e liberal, buscando o bem celestial, o bem imerecido. Nós constantes e exultantes juntaremos nossas mãos, louvar-te-emos. Amém. Graças e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje domingo, dia 10 de maio, nós estamos na nossa escola bíblica e nós seguiremos estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo, e hoje nós estudaremos sobre o estado de exaltação de Cristo. Domingo passado, você que nos acompanhou, você viu que nós estudamos sobre o estado da humilhação de Cristo, o fato dele ter sido encarnado, o fato dele ter enfrentado diversos sofrimentos. Nós vimos os aspectos da sua morte, do seu sepultamento e da sua descida ao Hades. E hoje nós continuaremos a estudar sobre a pessoa de Cristo e pensaremos sobre a questão do estado da exaltação. Assim como ele passou pela humilhação, Cristo também foi exaltado. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 11, relata para nós um dos aspectos da exaltação de Cristo. Eu vou ler esse texto, peço que você abra sua Bíblia na sua casa e acompanhe essa leitura juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao redor deles e lhes disseram:
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aqui nesse texto, pelo menos 2 aspectos da exaltação de Cristo são destacados, que nós veremos nesta manhã. Um é a sua ascensão e o outro é o seu retorno nas nuvens. E nós veremos ainda mais 2 aspectos da sua exaltação, que é a ressurreição e é o fato de que Jesus assentou-se à destra de Deus. Pensando ainda aqui no aspecto da exaltação de Cristo, da sua natureza, nós entendemos que, assim como na encarnação, como vimos domingo passado, foi a segunda pessoa da Trindade que encarnou, que se fez homem, nós entendemos que Cristo possui 2 naturezas, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E no tocante à humilhação ou à exaltação, não é a natureza divina de Cristo que passou pela humilhação e nem pela exaltação, mas sim a natureza humana de Cristo, né? A parte humana de Jesus Cristo que passou pela humilhação. E agora nós iremos estudar esta questão da exaltação, entendendo que nesse aspecto é o lado humano de Cristo que é exaltado, porque o lado divino não tem como mais ser exaltado, ele já é exaltado e jamais deixou ou deixará de ser exaltado. Pelo menos 3 pontos iniciais para nós pensarmos sobre a questão da exaltação de Cristo. Primeiro fato que nós destacamos aqui é que na questão que Jesus é exaltado, significa que ele retirou-se de sob a lei em seus aspectos federais e penais e, consequentemente, de sob o fardo da lei como condição da aliança das obras e de sob a maldição da lei. Se no estado da humilhação Cristo, ele sujeita-se à lei e ele cumpre toda a lei e ele torna-se maldito, porque a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, ele se faz maldição por nós na humilhação. No seu estado de exaltação, ele se abstém das prerrogativas da lei e das suas penas, porque ele já cumpriu isso na sua morte, no seu sepultamento, e agora na exaltação ele vai retirar-se de sob os aspectos de condenação da lei. Ele não está mais maldito, porque ele já ressuscitou, ele já venceu a morte. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que ele ascende aos céus e está à direita de Deus. Segundo, Jesus ele permuta a relação penal sobre a lei pela relação justa, ou seja, como mediador, agora ele entra na posse das bênçãos da salvação que ele mereceu para os pecadores, ou seja, ao momento em que ele cumpre a lei, agora Jesus ele torna-se oficialmente o nosso mediador entre Deus. É ele que intercede por nós, é ele que faz essa mediação para que eu e você tenha acesso a Deus. Para que nós tenhamos acesso a Deus, precisamos de passar pela pessoa de Cristo. Um terceiro aspecto dessa natureza da exaltação de Cristo é que, se na humilhação ele foi humilhado, na exaltação agora ele é coroado com a correspondente honra e glória de Deus. O texto que nós lemos domingo passado, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, que fala, assim como Cristo, ele sujeitou-se à lei, ele foi obediente até a morte de cruz. Lá em Filipenses 2, versículo 9, olha o que diz lá: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O mesmo texto de Filipenses que fala da humilhação de Cristo, né, da sua morte, da sua vergonha, também fala da exaltação de Cristo. Ele é exaltado agora, sobremaneira, e o nome de Cristo agora está sobre todo nome. E o verso 10 e 11 vai trazer outros aspectos que nós veremos lá na frente, no tocante à volta de Cristo, né? Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse aspecto da exaltação, ele é coroado, ele é exaltado com toda honra, com toda glória, inclusive recebendo o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho irá se dobrar diante de Jesus, e todos os seres, todas as criaturas reconhecerão e confessarão que Ele é o Senhor, Ele é o governador, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Tá certo, meus irmãos? Então, nesta manhã nós veremos 4 estágios do estado da exaltação de Cristo. Nós começaremos pela ressurreição, passaremos pela ascensão, ele ascende aos céus, ele retorna aos céus, ele depois vai estar à destra de Deus, e nós veremos o que significa estar à destra de Deus. Isso também está no nosso credo, no credo apostólico, né? Subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, que é o nosso 4º ponto, o 4º estágio da exaltação, do estado da exaltação de Cristo, que é o seu regresso físico e visível. Então, ressurreição, ascensão, assentado à destra de Deus, e o seu retorno físico e visível. Pensando na ressurreição de Cristo e na natureza da ressurreição, não constitui-se no mero fato de que ele retornou à vida, dando-se a reunião do corpo e a alma. Não é apenas isso, vai além disso. Na ressurreição de Cristo, ele constitui a natureza humana, o corpo e a alma, foi restaurada a sua força máxima e a sua perfeição, e até mesmo elevada ao nível superior, enquanto que o corpo e a alma foram reunidos no mesmo organismo. O que significa isso? Que Cristo ressuscita num corpo totalmente glorioso. Tanto é que quando ele se encontra com Maria, momentos após a sua ressurreição, ele diz: não me toques, né? Ele fala para Maria não tocar. O corpo de Cristo agora é um corpo completamente diferente daquele que ele conviveu entre os seus discípulos. É um corpo glorificado, é um corpo glorioso, é um corpo extremamente diferente daquele corpo que ele habitou aqui enquanto ele esteve vivo nos seus 3 anos e meio aí de ministério, né? Então, o corpo de Cristo, quando ele ressurge, é um corpo completamente diferente. Ele morre e agora ele une-se com o seu espírito num só corpo, numa só alma, tornando-se apenas um organismo. Essa ressurreição de Cristo, ela tem pelo menos 3 significados. Primeiro, constitui-se uma declaração do Pai de que o último inimigo tinha sido vencido, a pena tinha sido cumprida e tinha sido satisfeita a condição em que a vida fora prometida. Ou seja, o sacrifício de Cristo é cumprido cabalmente, meus irmãos. E agora, essa ressurreição de Cristo, ela constitui-se numa declaração de Deus em que o último inimigo tinha sido vencido. Que último inimigo é esse? A morte. A morte foi vencida na morte de Cristo. E quando ele ressurge, por fim, esse último inimigo nosso é vencido,
porque Jesus ele vence a morte, ou seja, a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, significa que o nosso último inimigo foi derrotado. Paulo vai dizer isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, lá no finalzinho, quando ele vai dizer: tragada foi a morte pelo teu aguilhão. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versos 55 e versos 56. Então, o primeiro significado da ressurreição de Cristo é que o nosso inimigo, o último inimigo nosso, fora vencido quando Jesus ressurge dos mortos. Segundo significado da ressurreição de Cristo, é um símbolo daquilo que estava destinado a acontecer aos membros do corpo místico de Cristo em sua justificação, em seu nascimento espiritual e em sua bendita ressurreição futura. Ou seja, o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos significa que eu e você também tivemos agora a nossa justificação diante de Deus. A ressurreição de Cristo aponta para o fato que eu e você fomos agora justificados diante de Deus. Lembrando aqui que justificação tem um aspecto jurídico, é a declaração de Deus que eu e você agora somos declarados inocentes. Não há mais nenhuma condenação para a igreja de Deus que permanece em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos declarados justos. E a ressurreição de Cristo significa isso. E mais, a ressurreição de Cristo aponta para a minha e a sua ressurreição futura. Nós seremos ressuscitados porque Cristo ressuscitou primeiro. Ou seja, a ressurreição de Cristo assegura para nós, a igreja do Senhor, que nós também seremos ressuscitados. Terceiro significado da ressurreição de Cristo significa que ele relacionou-se também instrumentalmente com a justificação, a regeneração e a ressurreição final dos crentes. Ou seja, a ressurreição de Cristo garante para mim e para você a nossa regeneração. O que significa isso? Um novo nascimento. Significa que a nossa velha natureza, através da ressurreição de Cristo, ela é revestida pela nova natureza. Agora nós fomos recriados. O coração acostumado com o pecado é revestido por uma nova natureza que agora vive para a glória de Deus, que agora vive em obediência aos mandamentos de Deus. E o fato de que Cristo ressuscita dos mortos aponta para a nossa ressurreição final. Isso está em Romanos 4, 25, 5, 10, Efésios capítulo 1, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Todas essas referências dizem respeito sobre a nossa regeneração, sobre a nossa ressurreição e sobre a nossa justificação. Pensando ainda na ressurreição de Cristo, nesse estágio de exaltação de Cristo, nós veremos agora sobre o autor da ressurreição. Em distinção dos outros que ressuscitam dos mortos, Cristo ele ressurge pelo seu próprio poder. Isso está em várias passagens da Escritura, mas eu vou ler apenas João, capítulo 11, versículo 25, quando Jesus diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Ou seja, Jesus, ao momento que ele ressurge dos mortos, ele torna-se o autor da ressurreição. E por várias passagens aqui no Evangelho de João, Jesus, ele vai declarar que ele mesmo dá a sua vida e ele tem o poder de tomá-la de volta. Ou seja, quando nós pensamos no autor da ressurreição, Jesus, ele mesmo, por ele mesmo, pelo seu próprio poder, lembrando que ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, ele mesmo se levanta dos mortos pelo seu próprio poder. Ele diz: eu mesmo dou a minha vida e depois eu a retomo. Eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de tirar a vida. E lembrando que nesse aspecto da ressurreição de Cristo, a Trindade sempre esteve presente. Há várias passagens aqui nos Evangelhos que mostram que Deus o levantara dos mortos, né? Que o Espírito Santo de Deus o levantara também dos mortos. E Jesus disse isso de forma profética, quando ele diz: olha, derrubem o templo e em 3 dias eu o levantarei. E Jesus estava ali dizendo a respeito de si mesmo. Ele era o templo que seria derrubado e ele mesmo iria edificar esse templo no espaço de 3 dias. Quando Jesus usa o sinal de Jonas, assim como o profeta Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também passe 3 dias no centro da terra e depois seja levantado. Jesus sempre estava profetizando sobre a sua morte e a sua ressurreição, e ele usa o exemplo da serpente, de Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado e atraia todos a ele para que sejam salvos. Então, no tocante ao autor da ressurreição de Cristo, ele mesmo é o autor da sua própria ressurreição, e ele agora torna-se o autor da ressurreição da igreja e de todos aqueles que vierem a crer no seu nome. Pensando no aspecto da ressurreição de Cristo, há alguns que duvidam até hoje. Eu destaquei pelo menos 3 teorias do que seria a falsa ressurreição de Cristo. Alguns teólogos modernos, alguns pensadores modernos, algumas pessoas que não creem no Evangelho como sendo a verdade de Deus, questionam muito a ressurreição. Eu vou destacar apenas 3, mas existem outras teorias do que seria a falsa ressurreição de Cristo. A primeira nós chamamos de teoria da falsidade. O que essa teoria defende? Basicamente, que os discípulos praticaram a fraude deliberada, roubando o corpo de Cristo do túmulo e depois declarando que Jesus havia ressuscitado. Rapidamente refutando essa teoria, como é que os discípulos roubaram o corpo de Cristo, se havia uma grande leva de soldados romanos guardando o sepulcro? E o próprio Evangelho relata que isso tornou-se popular na época porque havia já a notícia de que Jesus iria ressuscitar. Isso era conhecido de todos, das autoridades, dos religiosos, da população de Jerusalém, que Jesus iria ressuscitar. Dito isto, as próprias autoridades romanas disseram assim: olha, diga que foram os discípulos que vieram aqui e roubaram o corpo do sepulcro. Mas como é que os discípulos roubaram o corpo dos sepulcros? Os soldados dormiram? E se os soldados dormiram, como eles diziam, como é que os soldados viram que foram os discípulos que roubaram o corpo de Cristo? É uma teoria que por si mesma não se sustenta. Segunda teoria é a teoria do desmaio. Havia uma conversa que Jesus não morreu de fato, mas apenas desfaleceu, conquanto se pensasse que ele estava realmente morto. Alguns dizem que Jesus de fato não morreu, que ele apenas desfaleceu
E aí foi colocado no sepulcro e de madrugada ele mesmo empurrou aquela pedra pesadíssima e saiu andando por aí. Depois de algum tempo ele morreu em outro lugar. Meus irmãos, é notório o sofrimento de Cristo carregando aquela cruz pesadíssima, uma noite inteira sem dormir. Teve o seu lado direito perfurado por uma lança do soldado romano, derramou sangue durante horas. Era impossível Cristo ter apenas desmaiado. Ele de fato morreu. Há relatos de historiadores não cristãos como Tácito, como Flávio Joséfo, que atestam a morte de Cristo. O próprio fato dele ter sido posto no sepulcro e as autoridades romanas, que eram extremamente rigorosas no questão da pena de morte e da crucificação, em liberar uma pessoa viva dali. Jamais eles iriam liberar alguém vivo daquela cruz. Terceira e última teoria para nós caminharmos no nosso estudo é a teoria da visão, que defende o seguinte, que os discípulos eles tiveram visões subjetivas. O que significa isso? Eles estavam tão aguardando a ressurreição de Cristo que eles imaginaram ter visto Cristo ressuscitado. E isso é a teoria da visão. Eles acreditavam tanto no retorno de Cristo que eles imaginavam que Cristo de fato ressuscitou e eles passaram a ver a Cristo ressuscitado. Mas a própria psicologia, as ciências humanas que estudam a mente humana atestam que é impossível 500 pessoas terem o mesmo tipo de delírio, porque o Evangelho relata que ele aparece às mulheres ali no sepulcro, depois ele aparece aos 12 discípulos, depois Jesus aparece a 500 testemunhas. É impossível 500 pessoas terem o mesmo tipo de delírio e ao mesmo tempo e simultâneo. Isso nunca ocorreu na história da humanidade. Essas teorias, meus irmãos, nada mais são do que especulações para desacreditar-nos da ressurreição de Cristo, quando na verdade Cristo ressuscitou. Há evidências históricas disso. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo histórico extra-bíblico. Se alguém quisesse validar um documento na época de Cristo, seria um documento escrito por homens, porque a mulher naquela época não tinha nenhum valor. A mulher não votava, a mulher não era contada entre a sociedade, a mulher não tinha nenhum direito legal, não podia trabalhar, não podia exercer nenhuma função na sociedade, o que dirá ser uma testemunha ocular de um evento importante. Por que eu estou dizendo isso? Se alguém quisesse burlar uma mentira naquela época e construir um documento válido, essa pessoa iria valer-se de um homem como testemunha. Mas os evangelhos colocam mulheres, em todos eles, os 4 evangelhos, como testemunhas oculares, as primeiras a verem o Cristo ressuscitado. Se alguém quisesse falsificar um documento e com testemunhas falsas, jamais colocaria mulheres, colocaria homens para validar esse documento. Então, só isso já é suficiente para nós acreditarmos, além da fé que temos em Cristo, que de fato Ele ressuscitou, que os evangelhos são verdadeiros e que jamais quiseram mentir ou burlar qualquer uma das informações contidas neles. Então, Jesus de fato ressuscita, Ele vence a morte, Ele torna-se agora o autor da ressurreição, e isso traz um ensinamento para nós. O fato de que Cristo ressuscitou me assegura que eu também serei ressuscitado no último dia. Me assegura que nada neste mundo poderá me separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, como escreve Paulo aos Romanos. Isso me faz cada dia mais amar o meu Senhor Jesus e continuar a testificar da sua verdade e da sua palavra. Nós seremos ressuscitados por Cristo, e isso, meus irmãos, nos faz vencer o maior dos nossos medos, dos nossos temores, que é a morte. E olhando para Cristo, olhando para a sua exaltação e olhando para o fato que Ele ressuscitou agora e nós também seremos ressuscitados, eu posso cada vez mais confiar no meu Senhor. Ele venceu
o meu maior inimigo, o seu maior inimigo, que é a morte. O segundo estágio do estado da exaltação de Cristo é a sua ascensão, o fato dele ter voltado aos céus, né? A ascensão não aparece com muita intensidade nas páginas da Escritura, de maneira exaustiva como aparece a ressurreição, mas a ascensão de Cristo, ela está ligada diretamente à sua ressurreição. Em certo sentido, nós podemos dizer que a ascensão é o complemento e a consumação da ressurreição de Cristo. É a transição de Cristo para a vida superior na glória, que começa na ressurreição e é aperfeiçoada na ascensão. Eu vou citar aqui, depois você pode ler em casa, e eu vou disponibilizar os slides para vocês, e quem quiser e que estiver nos ouvindo na internet, no Facebook, no YouTube, é só entrar em contato conosco que nós disponibilizaremos para você também todo o conteúdo escrito desse estudo. Eu vou citar aqui apenas as referências bíblicas que falam da ascensão de Cristo. Por exemplo, Lucas 2 vezes fala sobre isso. Em Lucas 24, do verso 50 ao 53, em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11, que foi o texto que nós lemos hoje, no início do nosso estudo. Marcos fala da ascensão no capítulo 16, no versículo 19. Jesus falou várias vezes da sua ascensão aos céus, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 62, capítulo 14, versículo 2, 12, capítulo 16, versículo 5, versículo 10, versículo 17 e versículo 28, João, capítulo 17, versículo 5 e João, capítulo 20, versículo 17. Paulo fala isso em Efésios, capítulo 1, versículo 20, Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O autor aos Hebreus chama a nossa atenção para a ascensão de Cristo e para o seu significado no capítulo 1, no versículo 3, capítulo 4, versículo 14 e capítulo 9, versículo 24. De todas essas referências, eu vou ler a de Hebreus, que está lá no capítulo 1, versículo de número 3, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, falando sobre a ascensão de Cristo, quando ele diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, já está adiantando aqui para nós a ascensão de Cristo e o fato de que ele assentou-se à direita de Deus. Pensando no aspecto da natureza da ascensão de Cristo, Berkhoff, que é o autor desse estudo em que nós nos baseamos para transmitir a vocês, ele descreve a ascensão de Cristo como a subida visível da pessoa do mediador da terra ao céu, segundo a sua natureza humana. Foi uma transição local de um lugar para o outro, ou seja, a ascensão de Cristo para Berkhoff está no fato de que Cristo sai da terra como a segunda pessoa da Trindade, Jesus homem, e ascende aos céus nas alturas de Deus. O significado doutrinário disso para nós, da ascensão de Cristo, é a sua exaltação visível, é uma elevação vertical no espaço. Jesus sobe aos céus de forma poderosa, de forma gloriosa, de forma visível. Em Atos capítulo 1, versículo 15 que nós lemos, o anjo fala aos discípulos: por que vocês estão olhando aí, para a terra? Versículo 9:
Jesus é elevado às alturas, à vista dos discípulos, e uma nuvem o encobre dos seus olhos, né? Então, o fato de que Jesus ascende aos céus, isso significa uma exaltação visível dele diante dos seus discípulos. Jesus, ele foi este o meio, a acessão à destra de Deus, que nós vamos ver aqui, que não é um lugar físico apenas, né? Mas é um estado onde Cristo está à direita de Deus. A ascensão de Cristo ainda para nós significa que ele encarnou claramente a declaração de que o seu sacrifício foi um sacrifício oferecido a Deus e como tal tinha que ser apresentado a ele no santuário celeste. Ou seja, quando Cristo ascende aos céus, ele está retornando a Deus. Deus o envia, ele se faz sacrifício em nosso lugar e agora ele volta diante de Deus como um sacrifício vivo para nós. Ele se oferece por nós como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus. E essa ascensão ele está mostrando aos discípulos e também a Deus que ele se ofereceu por nós. Em segundo lugar, a ascensão de Cristo também foi exemplar no sentido que foi uma profecia da ascensão de todos os crentes que já estão com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, o fato de que Cristo ascendeu aos céus aponta também para a nossa ascensão aos céus. Nós iremos aos céus através de Cristo, seja na sua volta gloriosa, que pode ser a qualquer momento, ou seja a partir do momento que nós expirarmos aqui, o momento que nós sucumbirmos, que findar a nossa vida, nós iremos imediatamente para a presença de Cristo. Ele disse isso lá para o ladrão que morre ao seu lado, e ele diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, a ascensão de Cristo significa para nós que nós também ascenderemos aos céus, e significa que todos aqueles que já morreram em Cristo já ascenderam aos céus e já gozam da presença de Cristo, já gozam das riquezas celestiais. E finalmente, no aspecto da ascensão de Cristo, mostra para nós que a sua ascensão serviu de instrumento para a necessidade de ir ele para o Pai, a fim de preparar lugar para os seus discípulos. Jesus, ele vai na nossa frente, e que coisa maravilhosa, meus irmãos, na exaltação de Cristo, na sua ascensão, ele está pensando em mim, ele está pensando em você, ele vai para o Pai. Ele disse isso em João capítulo 14, verso 2 e 3, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Na ascensão de Cristo, ele está pensando em mim, ele está pensando em você, e ele está cuidando de nós. Que coisa tremenda, meus irmãos, que coisa maravilhosa sabermos que na sua ascensão Cristo está trabalhando por nós. Isso me motiva, isso nos motiva a seguir a Cristo, a obedecer os seus mandamentos, a amar ao Senhor, a fazer a sua vontade, a nos relacionarmos cada vez mais com Ele. E na sua ascensão, Ele assenta-se à destra de Deus, que é o terceiro estágio da exaltação de Cristo que nós veremos nesta manhã. Ascensão à destra de Deus. Provas bíblicas que isso aconteceu. Quando Cristo estava diante do sumo sacerdote, ele predisse que se assentaria à direita do Todo-Poderoso. Está lá em Mateus 26, 64. Pedro fez menção disto em seus sermões, Atos capítulo 2, 33 ao 36, Atos capítulo 5, versículo 31. Também vemos essa referência da ascensão de Cristo em Efésios 1, 20, quando ele diz que está assentado nos lugares celestiais de Deus, Hebreus 10, 12, 1 Pedro 3, 22, Apocalipse 3, 21.
E além dessas passagens, há várias outras que falam de Cristo como rei a exercer o seu governo real. Romanos 14:9, 1 Coríntios 15, 24 ao 28. Eu vou ler para nós Mateus 26, versículo de número 64. Lembrando que nós estamos numa escola dominical e nós temos o costume de, nesse estudo, folhear bastante a Escritura Sagrada. Respondeu-lhe Jesus: Tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E ele aqui já anuncia o quarto estágio da sua exaltação, né? E vindo sobre as nuvens do céu. O próprio Cristo declarou várias vezes, em várias passagens, que ele assentaria à destra de Deus. Cristo está assentado à direita de Deus. E o que isso significa para nós? A natureza da expressão à direita de Deus para Berkhof, ela é uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? A palavra antropomórfica significa atribuirmos formas humanas a Deus. Para que nós possamos compreender Deus, já que Ele é Espírito, já que Deus é um ser infinitamente superior a nós, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus, o ser de Deus está anos-luz da nossa compreensão, da nossa racionalidade. Nós jamais poderemos compreender Deus em sua plenitude, em sua totalidade, e nós já estudamos isso quando nós estudamos lá atrás sobre a revelação especial de Deus, e quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. Então, dito isto, esta expressão à direita de Deus não pode ser compreendida de forma literal. Não é que lá nos céus existe duas cadeiras, né? Deus está sentado num trono e à direita de Deus existe um outro trono em que Cristo está lá quietinho, sentadinho. Não é isso. Isso é uma linguagem antropomórfica, onde nós atribuímos formas humanas a Deus e a Cristo, para que nós possamos compreender o que a Escritura quer dizer para nós. Calvino, falando sobre o fato de que Cristo está assentado à destra de Deus, diz o seguinte: a declaração de que Cristo assentou-se à destra de Deus equivale a dizer o seguinte, que ele foi instalado no governo dos céus e da terra, e foi formalmente admitido na posse da administração a ele confiada, e não somente admitido por uma vez, mas para continuar até quando ele voltar para exercer o seu juízo. Lembrando que Calvino usa aqui uma linguagem jurídica, né? Ele era advogado, além de teólogo, para ilustrar para nós o que significa a expressão assentado à direita de Deus. Então eu vou aqui por partes. Primeiro, Calvino vai dizer que é como se Cristo foi instalado como governo, é como se Jesus tivesse tomado posse do governo dos céus e da terra. Claro que isso, desde a eternidade ele é governo, desde a eternidade Cristo é rei, nós sabemos disso. Apenas para ilustrar para nós essa ascensão de Cristo, o fato dele estar à direita de Deus, significa que agora ele tomou posse da administração a ele confiada, né? E isso vai perdurar, Calvino diz, até a volta triunfante e gloriosa de Cristo, quando ele voltará como juiz, julgando os céus, a terra e todos nós. O fato de que Cristo ascende aos céus e está à direita de Deus mostra
que ele não está lá apenas paralisado, ele está realizando a sua obra. A obra de Jesus, ela não acaba quando ele diz, né, tetelestai, né, quando ele diz está consumado. A obra dele continua na sua ressurreição, na sua ascensão, no fato dele estar à direita de Deus aqui como governante dos céus e da terra, como alguém que está prestes a voltar para exercer o seu juízo diante da humanidade. Cristo, ele é o governador real, ele está governando como o rei absoluto dos céus e da terra. É o que Paulo diz lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, que Deus o exaltou de certa maneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Cristo, e todos declararão que Ele é o Senhor das suas vidas. Quando Cristo ascende aos céus, está na direita de Deus como governador dos céus e da terra, até o dia da sua volta como juiz, onde Ele irá exercer o seu juízo, significa ainda que Jesus está como sacerdote diante de Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. Tanto é que João vai escrever isso lá na sua primeira carta, no capítulo 1 de João, quando ele vai dizer que, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, a mesma expressão à destra de Deus, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É a continuação. Jesus está continuando a perdoar os nossos pecados como sacerdote, né? Ele está intercedendo por nós. E o fato de Cristo estar à destra de Deus aponta para nós ainda que Ele continua a sua obra profética por meio do Espírito Santo de Deus. O que é a obra profética de Cristo? O anunciar a verdade de Deus. Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 16, quando ele trata da obra do Espírito Santo, além de Consolador. Jesus vai dizer que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro. A palavra outro ali é halos, significa alguém da mesma essência, alguém extremamente igual, alguém extremamente semelhante. Jesus disse que esse halos, que esse outro, que esse Espírito nos guiaria por toda a verdade. Então, recapitulando, pensando no aspecto da destra de Deus, isto é uma linguagem antropomórfica. Isso significa que Jesus é oficialmente instalado como governador dos céus e da terra, e esse governo vai durar até a sua volta visível, onde ele virá como juiz, como legislador, para julgar toda a humanidade. O fato de que Cristo ascendeu aos céus aponta para que eu e você também, nós iremos subir aos céus, seja no momento em que nós morrermos aqui, ou no momento que Cristo vier para nos buscar como igreja dele. E o fato de que Cristo está à direita de Deus aponta para que a sua obra ainda continua nos céus, como rei e governador de todas as coisas, como sacerdote intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados, e como a sua obra profética está continuando através do Espírito Santo que nos guia por toda a verdade. Chegamos no último estágio do estado da exaltação de Cristo, que fala do seu regresso físico de Cristo. A volta de Jesus. Há várias especulações, há várias vertentes de como se dará a volta de Cristo. Eu não quero entrar no mérito da especulação, eu não quero entrar no mérito, mas eu quero ir para a Escritura e pensar com vocês aqui rapidamente. Depois você pode pesquisar mais sobre o assunto. O fato é que o ponto supremo da exaltação de Cristo não será alcançado
enquanto aquele que sofreu nas mãos dos pecadores, dos homens, não voltar na qualidade de juiz, né? Perceba, Jesus está como advogado e ele virá como juiz. Aquele homem que sofreu na mão dos pecadores virá na qualidade de juiz. Jesus disse isso em João, aqui no capítulo 5, no versículo 22, ele diz, João 5, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E no versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Perceba, o próprio Jesus falou sobre isso. Os apóstolos também falaram sobre o fato de que Jesus virá de forma física como um juiz. Atos capítulo 10, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e juiz dos mortos. Além disso, a atividade judicial de Jesus está em todo o Novo Testamento. Mateus 19, 28, Lucas 3, 17, Romanos 2, 16, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 2 Timóteo 4, 1, Tiago capítulo 5, versículo 9. Jesus está voltando como um juiz, e aí não haverá mais perdão, não haverá mais desculpas, não haverá mais novas oportunidades. Isso mostra que nós devemos nos arrepender agora dos nossos pecados. O fato de que Jesus irá voltar como juiz mostra que eu e você devemos nos arrependermos dos nossos pecados. Mostra que eu e você devemos viver uma vida de relacionamento reto e íntegro diante de Deus através do próprio Cristo. Mostra que eu e você devemos viver uma vida de santidade diante de Cristo. Mostra que eu e você não podemos brincar com a vida de ser evangélico, com a vida de estar na igreja. Meus irmãos, o mesmo Jesus que foi assunto aos céus, que está sentado à destra de Deus, que ressuscitou dos mortos, ele está voltando, ele virá. Eu quero pensar aqui em dois termos que a Bíblia coloca para a volta de Cristo. O primeiro deles é a parousia, a palavra que significa que Jesus vai voltar. Essa palavra parousia no grego, no original, significa simplesmente presença, mas também serve para designar uma vinda precedendo uma presença. Ou seja, esta expressão parousia, que é usada em Mateus 24, 3, por exemplo, quando Jesus diz o seguinte, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, lá no finalzinho do Evangelho, versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximavam dele os discípulos em particular, eles pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, que sinal haverá da tua volta, da tua presença? Ou que sinal haverá de uma vinda que precede a sua presença? É a presença de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Pedro também fala da volta de Cristo. Ele diz assim, onde está a promessa da tua vinda? A palavra vinda aí é parousia. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Aqui é as pessoas que estavam duvidando que Jesus voltaria. Então, essa expressão vinda, volta de Jesus, significa uma vinda de presença. O segundo termo que a Bíblia, o Novo Testamento usa para a volta de Cristo é a expressão grega apocalipse, que as pessoas acham que apocalipse é destruição, morte, caos, avião caindo, carros batendo, tudo pegando fogo, não tem nada a ver. A expressão apocalipse aqui acentua o fato de que a volta de Jesus Cristo será um ato revelador dele.
A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. E quando Paulo usa essa expressão Apocalipse, lá em 2 Tessalonicenses, você pode conferir aí na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, olha o que ele diz: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A palavra manifestar aqui é Apocalipse, ou seja, a volta de Cristo está atrelado ao termo parousia, que significa presença, e está atrelado agora ao termo Apocalipse, que significa o ato revelador de si mesmo, né? Cristo está dizendo: olha, a minha volta será manifestada a minha presença, a minha volta, na minha volta, no meu retorno, eu serei revelado, porque é isso que significa a palavra Apocalipse, que é traduzido aqui para nós como manifestado, no versículo 7 de 1 Tessalonicenses. Aí no outro texto, para falar da volta, da manifestação da volta de Cristo, 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, versículo 7 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. A palavra revelação aqui é Apocalipse, ou seja, o retorno de Cristo é um retorno que vai apontar para a manifestação da sua pessoa, portanto, uma manifestação gloriosa, que é o terceiro termo que é usado para a volta de Cristo. Epifaneia, que significa o glorioso aparecimento do Senhor, epifania, né? Melhor traduzido para nós aqui, uma expressão literal desse termo, epifania, sua gloriosa manifestação. Está implícito que aquilo que é posto a descoberto é algo glorioso. Então, pelo menos 3 coisas nós aprendemos aqui na volta de Cristo. Será uma volta em que terá a sua presença, será uma volta reveladora, que manifestará que Ele é o Deus Todo-Poderoso, pois Ele virá como juiz, aquele que julgará toda a raça humana, e será uma volta gloriosa, todo olho verá. Será uma volta visível, a volta de Cristo. A Bíblia nos ensina a ter em vista um retorno físico e visível de Cristo. Mesmo depois do Pentecostes, somos instruídos a esperar anelantes a vinda de Cristo. A segunda vinda do Senhor se dará com o propósito de julgar o mundo e aperfeiçoar a salvação do seu povo. Anjos e homens, vivos e mortos, comparecerão perante Ele para serem julgados segundo o seu registro, que deles terá sido guardado, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 30, e Mateus 25, versículo 31 e 32. A volta de Cristo será com terríveis sentenças sobre os ímpios, mas também com bênçãos de eterna glória para os salvos, para os santos. Enquanto Ele sentenciará os ímpios ao castigo eterno, Ele justificará publicamente os seus filhos e os conduzirá ao perfeito gozo, ao seu reino eterno, e isto assinará a vitória completa de Jesus Cristo sobre os seus inimigos. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que coisa que nós devemos sempre estar pensando na volta de Cristo e estarmos preparados para nos encontrarmos com nosso Deus. Chegamos ao fim desse estudo e nesta manhã nós estudamos sobre o estado da exaltação de Cristo, lembrando que não temos como
descrever item por item, aprofundar, mas fica a dica para você pesquisar mais sobre esse assunto. Se tiver alguma pergunta, nos mande, e na medida do possível nós estaremos respondendo. Vimos sobre a ressurreição de Cristo, sobre a sua ascensão, o fato dele estar à direita de Deus como governador e o seu regresso que será visível, físico, manifesto, será glorioso para nós e trará julgamento aos ímpios e salvação aos cristãos. Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua vida, e eu quero orar, finalizando esse momento com você. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma que Jesus foi humilhado, Ele foi exaltado e agora recebeu um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos preparados para a Tua volta, a vivermos uma vida de plena comunhão com o Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Abençoe todos nós que cremos no Senhor Jesus. Dai-nos um domingo abençoado na Tua presença. Fica conosco, ó Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Jesus já vem, o grande Salvador, o bem-amado destes corações, e os crentes mortos, vastas multidões, ressurgirão. Jesus já vem, e ao mesmo tempo nós, os que no mundo vivos Ele achar, já transformados, vamos a cantar o seu louvor. Jesus já vem, ó perfeição de amor, pois para sempre andar com Ele em luz, quer ter a igreja que na sua cruz já Jesus já vem, que bênção em irmos ver a quem por nós a morte aqui sofreu, e a interceder por nós compareceu perante o Pai. Senhor.